Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bea. Eu e meu marido moramos aqui em Lisboa há pouco mais de um ano e hoje eu vou abrir uma informação que as pessoas pedem muito nas nossas redes sociais, nas minhas especificamente no Instagram. Costumam perguntar muito quando eu abro caixinha de perguntas, que, né, se você já viu o título desse vídeo, é quanto custa morar em Lisboa? Ou melhor, né, quanto custa pra nós morar em Lisboa? Porque essa é a primeira coisa que eu já quero esclarecer nesse vídeo, né? Morar é uma coisa muito relativa, né? Então, assim, vão ter pessoas que vivem em Lisboa que vão ter custos de vida 5 vezes mais altos que o nosso e vão ter pessoas que conseguem ter um custo de vida mais baixo que o nosso, tá? Então, essa é a nossa experiência, tá? Eu vou abrir quais são os nossos custos básicos, assim, né? Para ter uma noção, porque é óbvio que tem coisas que variam de mês para mês e que, enfim, vão ter muito a ver com a vida pessoal de vocês. Mas pra vocês terem uma ideia, assim, no geral, quanto nós, com a vida que a gente tem aqui hoje, gastamos pra morar em Lisboa. Né? Tá, Bia, mas como é a vida que vocês têm aqui aí hoje? Daí você vê os outros vídeos do canal. E dá pra ter uma ideia. Enfim, a gente tem uma vida boa, a gente gosta da nossa vida em Lisboa, tá? É óbvio, a gente não tem uma vida de grandes luxos, assim, né? Da nossa perspectiva, assim. Comparado, por exemplo, à vida no Brasil, talvez a gente tenha aberto mão de vários pequeninhos luxos, assim, pra vir morar aqui. Mas, no geral, eu já antecipo que pra esse custo de vida a gente tem uma vida confortável, tá? Não é uma vida desconfortável, é uma vida, assim, que a gente não pode sair jogando dinheiro pro alto, mas que a gente consegue, né, curtir, ter tempos legais, fazer viagenzinhas e ter uma casinha num lugar que a gente gosta, viver com saúde, se alimentar bem e poupar e investir, que é muito importante. Então vamos lá. Essas contas que eu vou passar são para duas pessoas, tá? Então aqui a gente vive num apartamento T1, que é o padrão, que é o que, né, aqui em Portugal, é a nomenclatura de um apartamento de um quarto. Então, o nosso apartamento tem sala, sala de jantar e estar juntas, um quarto, uma cozinha e um banheiro, tá? E uma micro varandinha entre a cozinha e o banheiro. Se vocês quiserem algum dia um tour do nosso apartamento, comenta aqui se você quer. Assim, não vai ser um vídeo longo, porque ele é pequeno, mas quem sabe. Mas assim, é um apartamento confortável, tá? Para um apartamento de um quarto, ele tem um tamanho legal. Eu não tenho a menor noção da metragem, porque eu não sei disso. Eu vou perguntar pro Gabriel. Pós-consulta aqui com meu especialista em metragem marido, que também não sabe direito, mas a gente acha que deve ter, sei lá, uns 40 no máximo. Então não é um apartamento super pequeno, sabe? Tipo, não é mesmo, assim, ele é um padrão gostosinho, assim, pra um apartamento de um quarto. Nosso quarto tem espaço, a sala é espaçosa, a gente tem um sofá grande, assim, então não é um apartamento minúsculo, tá? Mas é um apartamento de um quarto e nós vivemos em duas pessoas, então saibam que esses valores que eu vou passar é considerando duas pessoas morando num apartamento de um quarto. Ah, Bia, então se eu for morar sozinho é metade da conta. Não, por isso que eu tô falando, porque, né, se você for morar num apartamento de um quarto sozinho, você vai ter essa conta toda aqui da casa sozinho pra você. Então, né, viver em dois, ter duas rendas nos ajuda a, né, viabilizar essa vida aqui, tá? Então, a maioria das pessoas que moram sozinhas, né, que, tipo, não são casadas, enfim, né, não, sei lá, moram com família, costumam dividir apartamento para viabilizar a vida aqui em Lisboa, porque vocês já vão perceber. E se você já está pesquisando sobre a vida em Lisboa, você está querendo vir morar aqui, enfim, tem curiosidade, provavelmente você já tem ouvido alguém falar que a vida aqui é um pouco cara, né? Considerando assim, tipo, ordenado mínimo do país e tudo mais. Então, assim, é um fato. As rendas aqui em Lisboa não são baratas. Mas, né? Existem os achadinhos. E, na minha opinião, nosso apartamento é um achadinho. O valor que a gente paga de renda, que é o aluguel aí no Brasil, é de 675 euros com internet e televisão, tá? Nós moramos na freguesia de São Vicente, é uma freguesia próxima ao centro, bastante histórica. Então, assim, tem os problemas das regiões históricas, né? Tipo, não tem a estrutura de uma região mais nova, mas é próximo ao centro, tem bastante ônibus, bastante transporte, né? É uma região boa, a gente gosta de morar aqui e a gente tá pertinho de tudo, a gente faz tudo da rotina a pé, a gente só precisa pegar metro, ônibus ou autocarro, né? Aqui em Portugal é autocarro, não é ônibus.
Então a gente só pega transporte pra fazer coisas mais distantes, mas para as demandas do dia a dia, lavanderia, mercado, farmácia, padaria, tudo a gente faz a pé. Então, pra morar nessa região, num apartamento de 1 quarto, né, nessas condições que eu falei pra vocês, com internet e televisão, a gente paga 675 euros, tá? Uma coisa importante, né? O nosso apartamento é antigo, tá? Eu não sei a idade do nosso prédio, mas é uma região bem antiga. Mas ele foi renovado, tá? Então ele é um apartamento que tá em um estado legal, assim, tipo, ok, não é aquelas coisas assim muito assustadoras que às vezes você acha que, tipo, cozinhas assim dos anos 60, assim. Então, não, o apartamento teve uma renovação legal, ele tá bem bonitinho, mas ele tem problemas de apartamentos antigos e, né, enfim, tem muita umidade, mofo, a vedação das janelas às vezes dá problema e tudo mais, passa bastante vento. Então, só pra vocês saberem, né, não é um apartamento novinho, tá? Apartamentos novinhos aqui em Lisboa vão ser mais caros. Ok, superamos a renda. Vamos para as contas. Com água, a gente gasta uma média de 20 euros por mês, tá? E aqui a gente recebe tanto a conta de água quanto a conta de energia bimestralmente, a gente recebe por bimestre. Isso, até onde eu saiba, você pode configurar como você quer receber. Como o nosso apartamento, né, isso tá tudo no nome do proprietário do apartamento, vai tudo pra ele, a gente não mexe, a gente só paga e, enfim, tá tudo certo. Ele nos manda a fatura, a gente transfere o dinheiro e fica tudo certo. O nosso apartamento funciona com uma licença de alojamento local, que é muito comum aqui em Lisboa, tá? Então, essa é uma licença, por exemplo, que a Airbnb tem. Então, ele tem um limite de tempo que um contrato de renda pode ter. Por exemplo, a gente não pode fazer contratos maiores que 1 ano, por essa licença que eles têm. Mas isso é legal porque às vezes você consegue encontrar, por exemplo, o nosso apartamento que era um Airbnb antes da gente vir morar aqui, né? Então, normalmente ele já tem uma estrutura legal. Então, nosso apartamento é 100% equipado, tá? Ele já tem móveis, ele já tem talher, já tem tudo mesmo, assim. A gente não precisou comprar nada, tipo coisas pequenas, sei lá, eu comprei um liquidificador porque não tinha. Mas tem torradeira, tem cafeteira, tem móveis, tem roupa de cama, tem tudo mesmo, assim. E isso é muito comum nesses apartamentos que têm essa licença de alojamento local, porque são apartamentos que podem atuar como Airbnbs e muitos mudaram a forma de trabalhar durante a pandemia. Então, hoje em dia é bastante comum você encontrar apartamentos assim, tá? Com energia, a gente gasta uma média de 65 euros por mês, tá? Em outubro e novembro foram os meses que foram mais caros no ano passado, o que eu achei bastante engraçado, assim, né? Mas eu acho que porque começou a esfriar, enfim, mas porque no ano anterior não tinha sido assim, não tinha dado uma subida tão grande. Isso deu uma subidinha na média, antes a média tava ali nos 60 euros. Mas enfim, gente, essa é a média que a gente costuma pagar. Também, assim como a conta de água, é uma conta que vem bimestral e que no nosso caso a gente, né, não tem muito controle sobre isso, porque a gente só recebe o PDF do proprietário e paga pra ele. É isso aí, tá tudo certo. Com telemóvel, plano celular, nós pagamos R$13,99 por mês cada. Então, pra nós dois, dá um valor de 27,98 cêntimos por mês, ok? São planos simples, a gente usa a Mel Telefonia. A gente nunca teve nenhum problema, funciona em todo lugar. O roaming, quando eu precisei na Espanha, funcionou super bem, ainda não sei em países mais distantes, né? Não fomos para outros países para saber, mas por enquanto nos atende super bem, tem um plano legal. A única coisa que é importante saber é que plano de telefonia, normalmente os melhores preços você consegue só em planos com um contrato muito longo, tá? Então o meu contrato é de 24 meses, tanto meu quanto do Gabriel. Mas assim, saía bem mais barato do que a gente pagar, por exemplo, no modo pré-pago, assim, sabe? Então no pré-pago a gente gastava cada uns 25 euros por mês. Enquanto no plano sai R$13,99, né? Muita diferença. A gente quase que com o preço com o que um gastava no pré-pago, a gente quase paga pros dois. Então, a gente decidiu fazer o contrato, né? A gente não tinha intenção de ir embora daqui antes de 2 anos, então estamos aí com esse contrato, que agora só passou 1 ano dele. Mas é bom saber isso, né? Porque se você tá vindo pra uma estadia temporária, é importante levar em conta. Eu já vi dizer que é bem estressante e cansativo tentar cancelar esse tipo de plano. Então, é bom você atentar isso quando você for fazer o seu. Com gás. O nosso apartamento não tem gás encanado. Nós usamos gás de botija, tá? A gente compra num mercadinho aqui da esquina. Tem muitos mercadinhos aqui em Lisboa, assim,
que são portinhas, assim, que vendem pequenas coisas, assim, como se fosse uma mercearia. Aqui isso é muito comum. Tem um na esquina da nossa casa e a gente compra ali. A gente paga 27 euros e ele dura aproximadamente 2 a 3 meses. Então eu coloquei uma média de 10 euros por mês com gás. E a gente usa ele somente para cozinhar, tá? O aquecimento da água não é por gás, é elétrico. Tudo o resto é elétrico. A única coisa que a gente usa o gás é para cozinha. Mas a gente cozinha todos os dias, tá? Então, e às vezes a gente, sei lá, usa o gás pra esquentar água, pra, sei lá, fazer um pão diferente de manhã, assim. Então a gente usa bastante o fogão, tá? É importante saber isso. Se você não vai comer em casa, cara, sei lá, deve durar muito tempo uma botija de gás. Agora vamos pra gastos, né, que variam um pouco mais. Supermercado. Eu peguei a nossa planilha e deixei o Excel fazer a média por mim. Então, de acordo com ele, a nossa média mensal de supermercado é de 280 euros. Nós estamos em 2 pessoas, os dois consomem carne, tá? Eu tô trazendo isso porque eu já vi, por exemplo, pessoas que não consomem carne falarem sobre seus custos de mercado e costuma ser, sim, bem mais baixo, tá? Se você não consome carne, carne aqui não é a coisa mais barata do mundo, então com certeza isso vai ter um certo impacto ali no seu gasto de supermercado. A gente, de uns meses pra cá, tem feito acompanhamento nutricional e tudo mais, a gente tem feito academia, então acaba tendo um consumo grande de carne, né, de proteína e tudo mais, e acaba encarecendo. Mas essa é a média, 280 euros com o supermercado. Eu confesso que eu não acho caro, considerando a fortuna que eu gastava de mercado no Brasil. Então, assim, não é a conta mais barata, mas não acho um absurdo, assim. E esse é um supermercado considerando que a gente não se priva muito no mercado, assim. Então, a gente, quando tem promoção de algum vinho que a gente gosta, a gente compra um vinho legal, a gente gosta de, às vezes, comprar uns queijinhos, um prosciutto ali, um ramão, uma coisinha diferente pra jantar os dois juntos. Enfim, a gente gosta de ir no mercado, a gente gosta de comer bem, tá? Então, esse é um mercado, eu acho, com uma média boa, assim. A academia. Nós dois fazemos academia, eu e o Gabriel, numa academia aqui perto da nossa casa, e ela custa 29 euros por mês. Então, nós gastamos 58 euros os dois, né, o casal. É uma academia que a gente pode ir a qualquer horário fazer musculação. Ela tinha aulas antes, mas desde a pandemia ela tá sem aulas e tá sem previsão de voltar às aulas. Mas nesse preço é incluso todas as aulas, tá? E a única coisa é que a gente paga esse preço porque a gente paga a academia até o fim do mês. Então, se você paga depois, é 35 euros. Mas, assim, também não é um preço absurdo. É uma academia bem antiga, é importante ter isso em conta, assim. Não é uma academia nova, moderna, dessas tipo de rede, assim. A gente não ama, vou ser muito sincero. A gente faz lá porque é perto de casa, assim. Não tem nenhuma outra que a gente consiga ir andando. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente escolhe ela. Mas outras academias mais novas em Lisboa eu sei que podem custar mais, assim. As de rede, eu sei que tem uma rede aqui que é bem famosa, que é como se fosse essas do Brasil, assim, que tem uma em cada esquina. Eu sei que é mais ou menos esse preço, né? Não é tão mais caro, mas as boas, grandes, cheias de coisa, sei lá, que tem natação, que tem, né, uma estrutura legal, assim, de um suporte legal de educadores físicos, tudo mais, costuma ser mais caro. Transporte. Eu e o Gabriel não temos carro, tá? A gente faz tudo de transporte público. E a gente, por mês, gasta cada um 30 euros de transporte público, 60 euros o casal. Isso porque Lisboa tem um passe mensal, que você paga esses 30 euros e você pode usar o transporte público ilimitado. E qualquer transporte, tá? Então, comboio, metro, elétrico e autocarro. Então, a gente paga esses 30 euros porque vale muito mais a pena do que pagar as passagens individualmente. A passagem individual do elétrico é 3 euros, do autocarro é 2 euros. Então, tipo assim, muito rápido a gente gastaria o valor do passe mensal. Então, a gente usa o passe mensal e no verão a gente paga o passe mensal de 40 euros, que é um passe que dá direito à região metropolitana de Lisboa. Então, por que a gente paga no verão? Porque daí a gente pode pegar o trem e ir até Cascais, a gente pode ir até outras cidades que são da área metropolitana de Lisboa dentro desses 40 euros. Então, no verão pra gente vale a pena, porque a gente gosta de ir pra praia, mas em tempos normais, como a gente fica dentro aqui da cidade mesmo, a gente paga o de 30 euros e ele nos atende super bem. Bia, tá, mas e aí, né? Dá pra viver sem carro, não sei o que, como é que é isso? A gente tá aqui há um ano, tá? Se você mora em Lisboa e trabalha em Lisboa, dá pra você viver sem carro, tá? O transporte de Lisboa funciona bem,
Tipo, tem metro, tem autocarro, tem muita opção. Dentro de Lisboa o transporte funciona super bem. Tá, mas se você vai morar, por exemplo, fora de Lisboa e trabalhar aqui, ou você vai morar em cidades menores, aí talvez um carro se torne uma necessidade mais, sim, importante, tá? Já ouvi em conversas, né, por conhecer a experiência de pessoas que moraram em cidades menores. Eu sei que cidades menores normalmente não têm um transporte público tão efetivo quanto o de Lisboa, tá? E as cidades ao redor de Lisboa nem todas as regiões é fácil vir pra cá, ou rápido, ou tem opção, enfim. Então pode ser mais complicado. Então, dependendo de onde você morar, talvez o carro se torne inevitável. E é claro, você pode morar em Lisboa e querer ter um carro. Tipo assim, a gente às vezes pensa sobre essa possibilidade muito mais pra gente ter liberdade de viajar, passear, ir pra fora, conhecer Portugal nessas regiões que não tem transporte público e tudo mais. Mas pra dentro da cidade, né, se você em questão de locomoção aqui dentro, né, casa, trabalho e tudo mais, é muito difícil você precisar de um carro para conseguir fazer uma locomoção dessa do dia a dia, tá? Então, dá tranquilo para se virar com transporte público. Eu não vou falar quanto poderia custar ter um carro, porque assim, a gente conhece pessoas que têm carros de 500 euros, pessoas que têm carros de 5 mil euros, pessoas que têm carros de 20 mil euros. Então assim, com certeza, cada uma dessas pessoas tem contas diferentes em relação ao carro. O seguro não é o mesmo, custo de gasolina não é o mesmo, custo de manutenção, prestação do carro, todas essas coisas variam. Então eu acho que seria muito abrangente eu querer fazer uma estimativa aqui e falar. Se um dia a gente comprar um carro, daí quem sabe a gente pode conversar sobre isso. Mas no momento a gente usa de transporte público e esse é o nosso custo de transporte, 60 euros por mês para os dois. Então, gente, considerando esses gastos que eu falei aqui, que são gastos básicos, tá? Eu não tô colocando, tipo assim, compras, não tô colocando viagem, não tô colocando nada disso. Mas o básico, né? O custo de vida, quanto custa para sobreviver em Lisboa. Então, considerando renda, aluguel, água, luz, gás, telemóvel, supermercado, academia e transporte. Ah, eu esqueci. E lavanderia, que a gente gasta uma média de 20 euros por mês porque a gente não tem máquina de lavar em casa, tá? Então a gente usa a lavanderia, né, pra lavar e secar roupa, tá? Então, considerando todas essas coisas, o nosso custo médio mensal para duas pessoas em Lisboa é de 1.150 euros, tá? Bia, meu Deus, falam que o custo de vida em Lisboa é altíssimo e para duas pessoas, cada uma tiver um ordenado mínimo, isso dá certinho. Sim, gente, dá certinho, assim, praticamente, sabe? Porque vai ter os descontos e tudo mais. Então, assim, Lisboa, sim, é uma cidade cara, não tem como negar, assim, na minha opinião, é bastante incompatível com o ordenado mínimo do país, tá? O ordenado mínimo agora, em 2022, subiu para 700 euros, eu não me lembro certinho os quebrados. Mas assim, se eu e o Gabriel, a gente, por exemplo, vivesse cada um com ordenado mínimo, cada um recebendo esses 700 euros, com os descontos, com tudo mais, a gente conseguiria pagar essas contas e não conseguiria, tipo, comprar nada, fazer nada extra, assim, muito provavelmente, sabe? Então, é sim puxado o custo de vida em Lisboa, considerando, né, o custo de vida em outras cidades do país, o ordenado mínimo, essas coisas todas. Então, quando as pessoas falam isso de Lisboa, gente, não é mentira, elas não estão tentando afastar vocês de Lisboa. É só que é importante saber isso para não vir para cá se deslumbrando, assim. É diferente, por exemplo, alguém falar: ah, eu moro em Portugal e eu pago 250 euros de renda. Cara, esses 250 euros de renda não são em Lisboa, tá? Se são, é assim, essa pessoa ganhou sorte grande, assim, são casos muito raros, que não tem com frequência, não é normal, tá? Não é comum. Então é importante ter noção dessa realidade. Se você quer vir morar em Portugal e a sua escolha é Lisboa, você precisa estar ciente que, né, pra estar na capital do país, com as comodidades de Lisboa, existe um custo atrelado a isso que não é um dos mais baixos, tá? Então, assim, o Gabriel trabalha com tecnologia, tá? Ele é desenvolvedor. Eu tenho uma microempresinha no Brasil, um MEI. Então, nós dois temos as nossas rendas, né? Nós dois vivemos juntos e usamos a nossa renda conjunta pra conseguir nos manter aqui e ter essa vida confortável aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, ir para um apartamento de 2 quartos, que é o que a gente tinha no Brasil, sabe? Ou, enfim, comprar carros, começa a aumentar a lista de gastos, né? Então, de fato,
a vida não é das mais baratas. E aí pode surgir gente aqui nos comentários. Ai, mas eu pago 500 euros de renda e eu moro num bairro melhor. Gente, é óbvio que vão ter pessoas que vão gastar metade do que a gente gasta de mercado, que vão pagar uma academia mais barata, que vão pagar uma renda mais barata, que vão... Ou o contrário, entendeu? Que vão morar num T0 e vão pagar mais do que a gente. Um T0 é tipo um estúdio, tá? 0 quartos. Enfim, gente, custo de vida é uma coisa que varia muito. Então, lembrem disso. Esse é o nosso custo de vida básico. Eu até anotei aqui que, por exemplo, a gente também gasta com os gatos, né? Nós temos 2 gatos. A gente tem uma média de 20 euros de custo por mês com eles. A gente normalmente faz uma compra grande a cada 4 meses, mas diluído em meses dá uma média de 20 euros por mês com eles, incluindo, né, ração e tudo mais. Nem botei vacina aí, porque se botar vacina vai dar uma subida. Mas eu, né, uso aparelho, então eu faço manutenção mensal com a dentista, eu pago 60 euros por mês de consultas na dentista. Comendo fora e pedindo delivery, a gente também costuma, né, ter um custo aí, então pedindo comida a gente costuma gastar uma média de 40 euros e comendo fora também uma média de 40 euros, enfim, né? Se equilibra e vai variando mês a mês. Mas, então assim, é normal, você vai ter os seus custos particulares, você vai precisar comprar uma roupa, vai esquentar, você vai descobrir que o calor aqui é muito quente, precisa de uma roupa quente, uma roupa fresca. Aí vai esfriar, você vai passar frio, vai precisar comprar uma roupa. Você vai querer sair, vai ir na IKEA, daí vai querer comprar umas coisas legais pra sua casa, pra se sentir mais em casa. Normal, tá? Então, isso que eu passei aqui foi um básico. É óbvio que no final das contas, quando você começa a acrescentar, né? Putz, um remedinho aqui, uma comidinha fora ali, uma blusinha ali que eu comprei. Nossa, paguei uma coisinha aqui diferente, vamos viajar ali. Essa conta vai aumentando. Mas esse é um básico para uma vida como a nossa e um apartamento T1. Num bairro legal sim, mas, né? Tipo assim, um achadinho, tá? Nosso apartamento foi um achado, a gente sabe disso. Enfim, gente, espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, coisas que vocês acham interessante de compartilhar sobre sobre essa questão de vida aqui, né, de como é viver em Portugal, deixa aqui nos comentários do vídeo. A gente ama a vida aqui, de verdade, é óbvio que tem perrengue, tá? Não é pouco perrengue. Tem perrengue, e é bastante. A quantidade de perrengue podia ser muito menor. Burocracia, então, é a única coisa que tem mais que perrengue. Burocracia. Mas assim, a gente gosta muito da nossa vida aqui. Tem sido uma experiência muito legal morar em Portugal. Lisboa é uma cidade incrível, com todos também seus perrengues, todas as suas ladeiras infinitas. Mas a gente ama a vida aqui, tem sido uma experiência muito boa. E a gente gosta de compartilhar isso, né, pra que mais pessoas que têm esses sonhos, às vezes de morar fora, ou têm a oportunidade de vir pra Portugal, como foi o nosso caso, até se vocês quiserem que a gente conte por que a gente tá aqui, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, para pessoas que querem viver essa experiência aqui, a gente possa colaborar de alguma forma a partir do que a gente tem vivido. Enfim, espero que vocês tenham gostado e bora fazer os planos, gente. Se você quer vir pra Portugal, bora se planejar, bora estudar muito e montar esse currículo, caprichar no LinkedIn, começar a correr atrás do processo de visto e fazer isso acontecer. A vida aqui é bem especial, a gente ama muito e se a gente puder ajudar mais pessoas através da nossa experiência, estamos com a vida feita. Tchau, gente. Até o próximo.